A todos, uma continuação de um dia ricamente abençoado por Deus, de novo juntos, com a alegria de partilharmos a palavra de Deus, que enriquece os nossos corações, fortalece a nossa fé e nos traz o plano de Deus para as nossas vidas. Tempo de Páscoa é o tempo que estamos a viver nestes dias e tempo de Páscoa leva-nos uma reflexão das nossas vidas perante Deus e de Deus que está também vendo as nossas vidas. É um tempo de elevarmos os nossos olhos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e das nossas vidas e através do seu sangue Ele nos garante a vitória. Vivendo este grande amor de Deus que nos foi demonstrado, não só da parte de Deus, enviando o seu Filho, mas do seu próprio Filho, que deu a sua vida por amor de cada um de nós na cruz. Lemos na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 9 e 10, desta forma: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. A morte e a ressurreição de Jesus reconciliam-nos com Deus. Porque lemos em Romanos, no capítulo 5, verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho Jesus, muito mais, estando já reconciliados através da morte de seu Filho, seremos salvos, alcançaremos salvação pela sua vida que Ele deu na cruz. A morte de Jesus na cruz foi o acontecimento mais importante da história da humanidade. E assim como a sua ressurreição. Através desta verdade recebemos o que é que esta verdade, esta realização na cruz do nosso Jesus traz? Perdão dos nossos pecados, traz-nos a reconciliação com Deus, dá-nos paz, dá-nos esperança, alegria, a fé de vivermos com Deus numa certeza de uma vida eterna com Cristo. A morte de Jesus, como já disse, reconciliou-nos com Deus. E vou ler também uma passagem em Efésios capítulo 12, verso 16, que diz: e reconciliasse a ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a inimizade entre nós e Deus, ela foi destruída pela morte de Jesus e por isso, através de Jesus, não há mais inimizade entre o homem e Deus, porque Jesus aboliu, destruiu essa inimizade e agora nós temos a alegria de ter paz com Deus e comunhão com Deus através do seu Filho. A nossa reconciliação trouxe uma mudança real às nossas vidas. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Lemos isto em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Éramos inimigos de Deus, filhos da ira, vivíamos afastados de Deus. E também lemos em Efésios, no capítulo 2, verso 3, entre as quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, pela reconciliação com Deus, a morte de Jesus, passamos de inimigos para filhos. Esta reconciliação restaurou o nosso relacionamento com Deus. Deus vê-nos como pecadores remidos pelo sangue de Jesus, deixamos de estar de costas voltadas para Deus, para estarmos com o coração aberto, desejando Deus acima de todas as coisas na nossa vida, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, então agora deixamos de ser inimigos e passamos a ter um relacionamento com Deus através do seu Filho. Antes de sermos salvos e perdoados éramos inimigos, como já mencionei, vivíamos longe de Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, explorando a fraqueza que está em nós, por não termos relacionamento com Deus, não termos intimidade com Deus, não estarmos reconciliados com Deus, levou-nos a clamar a ídolos, e quando fala aqui em ídolos, fala em tudo aquilo que o homem coloca entre ele e Deus, deixando de adorar a Deus para adorar esses ídolos, que pode ser uma imagem, pode ser um homem, pode ser um desporto, tudo isso que toma o lugar de Deus na nossa vida, o lugar de Jesus, torna-se um ídolo para as nossas vidas. O diabo explorou e nós procuramos ídolos na nossa vida, mas cada dia nos afastávamos mais de Deus. Foi tremenda a obra da nossa reconciliação com Deus. Entre nós, ganha por Jesus, morrendo na cruz, mudando assim completamente a nossa situação pela morte do seu Filho. O que é que significa a reconciliação?
Significa, portanto, isto, um restabelecer de amizade e de relações entre pessoas. Juntar, restaurar, recuperar, voltar a fazer ponte em alguma coisa que estava caído no relacionamento. E isso, entre nós e Deus, era o pecado que, na verdade, obstruía a nossa comunhão com este Deus maravilhoso. Mas Jesus levou sobre ele o pecado e assim nós temos este relacionamento com este Deus maravilhoso, e não só com Deus, mas com todos aqueles que na verdade amam a Deus e uns com os outros. Quando as pessoas estão de relações cortadas, zangadas, não se relacionam, nem se amam, e às vezes vemos isto no mundo comum pelas notícias, odeiam-se. A reconciliação destrói todas as barreiras. Quando nós somos reconciliados, destrói as barreiras entre nós e Deus, e quando as pessoas se reconciliam num verdadeiro amor, também as barreiras caem e há novamente uma comunhão, uma ligação. Havendo reconciliação, as pessoas juntam-se, falam umas com as outras, perdoam-se e começam a amar-se. E deixe-me dizer-lhe, a reconciliação é importante nas famílias, nos cônjuges, na igreja, na sociedade em geral. Quantos males, quantas mortes seriam evitadas se houvesse reconciliação? Isto é comum ouvirmos isto nas notícias, nos telejornais. A falta de reconciliação leva pessoas a fazer coisas tremendas. A nível divino, a nossa reconciliação foi muito mais profunda e importante. Note, passámos de inimigos de Deus para filhos amados. Deus agora não nos vê como inimigos, como filhos deles, amados por Ele. Não falávamos com Deus, nem Deus connosco. A reconciliação ligou-nos a Deus, pondo-nos a falar com Deus. Deus começou a falar connosco, comigo, que já estou reconciliado, através da sua palavra e através do seu Espírito. O salmista Davi clama no Salmo 63, num clamor tão precioso, pelo menos para mim, tão querido, que enriquece a minha alma, o meu espírito. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha alma anseia por Ti, numa terra árida e cansada, onde não há água. O salmista diz: Tu és aquele que eu busco em tempos de sede, em tempos de ansiedade, em tempos de cansaço. E este Deus que nos ama, através do seu Filho Jesus, traz à nossa vida toda esta paz, esta tranquilidade que precisamos viver nestes dias complicados a que estamos a passar. A reconciliação põe-nos em comunhão com Deus. Nós provamos o amor de Deus e queremos viver com Ele. Quando nós provamos o amor de Deus, jamais o queremos deixar, queremos viver com Ele sempre. E o que nós mais desejamos é estar bem com Deus. Foi a morte de Jesus na cruz que operou em nós esta obra maravilhosa de mudança. Não foi a religião, não foi o homem, não foi Jesus na cruz que efetuou esta obra maravilhosa desta mudança na vida de cada um de nós. A nossa grandiosa reconciliação, afirmo, não foi obra de um homem, não foi obra de uma religião, foi obra de Jesus no Calvário. Lemos isto em Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se está tomando sentido ao que eu estou a partilhar, vai ver que diz, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, Jesus. Para haver reconciliação, tem que haver, na verdade, encontro entre as partes. Precisa de haver uma conversação, algo que é transmitido a ambas as partes. E tem que haver perdão. Estes elementos fazem parte integrante da reconciliação entre as pessoas. Não pode haver reconciliação entre duas pessoas se não houver perdão de ambas as partes. Na nossa reconciliação com Deus, teve que haver vontade da nossa parte, porque Deus já tinha manifestado a sua vontade através do seu Filho. Quer dizer, Deus está à espera que nós tomamos a iniciativa, porque Ele já tomou a iniciativa. Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar, perdoar os nossos pecados e nos dar a sua presença nas nossas vidas. Lemos em 2 Coríntios 5, 10. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nossa vontade foi manifesta quando nos arrependemos, e aí é a nossa vontade, e decidimos aceitar Jesus
como nosso Salvador e o seu sacrifício na cruz. Outro elemento da reconciliação é o encontro. Ambas as partes em litígio têm que se encontrar. É nesse encontro que se entra em diálogo, se pede e concede perdão. Assim aconteceu connosco. Tivemos um encontro aceitando Jesus como nosso Salvador. Esse foi o primeiro passo para a reconciliação. A partir daí o Senhor Jesus tratou do processo da nossa reconciliação entre nós e Deus, o Pai, porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Em Jesus temos acesso ao Pai quando a nossa vontade de o aceitar é sincera, quando há arrependimento genuíno e a nossa decisão é de segui-lo de todo o nosso coração. Então Ele, Jesus, intercede por nós junto do Pai, aceitando-nos como filhos, pois Jesus já nos aceitou com base no seu sacrifício na cruz. Deixe-me salientar isto: não há reconciliação sem perdão. Deus reconciliou-nos com Ele através de Jesus, perdoando os nossos pecados. Os nossos pecados caíram sobre Jesus. Ele não está morto, Jesus está vivo, e agora todo o nosso pecado caiu sobre Ele e estamos livres de todo o pecado. Assim, nós fomos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, e isso foi a base da nossa reconciliação. Lemos também em Colossenses capítulo 1, verso 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O perdão dos nossos pecados levou Deus a receber-nos de braços abertos e aceitando-nos como filhos. Hoje, quem vem a Jesus, quem o aceita, através de Jesus, fica reconciliado com Deus e é perdoado dos seus pecados, tem uma nova vida e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Outro elemento da reconciliação é a justificação. Romanos 5.1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é um elemento importante na nossa reconciliação. Jesus não só perdoou os nossos pecados, mas também nos justificou. O que isto quer dizer? Justificação significa tornar justo, tornar digno, declarar inocente. Através do perdão, a nossa dívida foi liquidada. Jesus tomou os nossos andrajos pecaminosos, deu-nos uma veste de justiça e tomou a nossa indignidade, porque éramos indignos, e revestiu-nos de dignidade. Tomou o que era nosso e deu-nos o que era dele. Dá-nos direito à ousadia para entrar na presença de Deus, orando e até reclamando às vezes as promessas. Quando Jesus nos reconciliou com o Pai, apresentou-nos perdoados, justificados, dando-nos a dignidade de nos tornarmos filhos de Deus. A reconciliação, deixe-me dizer, é o maior tesouro. É a base onde se apoia o fundamento da nossa caminhada como cristãos. Porque se não houver reconciliação, não podemos caminhar com Deus. Havendo reconciliação, as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida, porque temos intimidade com Ele, temos vivência com Ele, e a nossa vida é transformada pela presença dEle em nós. E aquilo que para nós era difícil, para Deus nada é difícil. Quando éramos inimigos de Deus, não tínhamos nada de bom, cada um de nós não tinha mesmo nada. Olhando para mim, quando eu não tinha Deus, quando dava, não tinha nada de bom, mas, e apenas tristeza, tantas aflições. Agora, reconciliados com Deus, temos paz, comunhão, consolo e muitas outras bênçãos. E quem é que não quer ter paz nestes dias difíceis que estamos a viver? Quem é que não quer, na verdade, ter consolo em situações tremendas que às vezes vivemos? Reconciliados com Deus, Deus que nos ama traz essa paz, traz esse consolo, por isso nós podemos desfrutar esta graça. Também esta reconciliação, como já afirmei, traz paz. A Bíblia diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1. Ninguém pode ter paz, e note, digo isto, é o que eu vivo, ninguém pode ter paz real e verdadeira comunhão com Deus se não tiver, na verdade, reconciliado com Ele. A inimizade separa-nos, a reconciliação une-nos a Deus e não só, e une-nos uns aos outros. A paz brota da nossa reconciliação. Deus é nosso amigo, apresenta-se como nosso Pai, trata-nos como filhos e como Pai que Ele é, Ele cuida de nós, Ele está preocupado connosco, Ele acompanha-nos, porque agora Ele nos vê como filhos lavados pelo sangue de Jesus. É possível ter paz no meio das crises.
Hoje ouvimos, às vezes, certas pessoas no meio da aflição, no meio do conflito, neste conflito de guerras que estamos a ver, não é possível ter paz. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. É verdade que os dias são complicados, são difíceis, os homens não se entendem, lutam uns contra os outros, porque não têm Deus, porque se tivessem Deus e tivessem o amor de Jesus, compreendiam-se, não se destruíam e até se amavam uns aos outros e tudo seria diferente. Mas quem tem Deus, quem está reconciliado, mesmo no momento mais tremendo que em tudo pode ser complicado, nós temos a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus através da pessoa de Jesus. Por isso, lemos na palavra do Senhor, em Efésios 2,4, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Ou seja, Deus deu-nos vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 5. Deus sempre nos amou, mas foi depois da reconciliação que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Note, Deus ama a todo homem, Deus ama a todas as pessoas. Deus, Ele não morreu especificamente por mim, nem por pessoas especiais. Jesus deu a sua vida, manifestando o amor de Deus por todos nós. Mas a verdade é que o amor de Deus se manifesta em nós quando há uma reconciliação com Ele. Essa relação promoveu o amor em dois sentidos. Deus nos ama porque somos filhos e como Pai nos ama. Nós o amamos porque Ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro do que nós o amamos a Ele. A reconciliação coloca amor onde havia frieza e indiferença. Também a reconciliação traz comunhão. As pessoas que com relações cortadas não têm comunhão. Nós vemos isso, não é? Uma pessoa que que está zangada, que está em conflito, não há comunhão possível. Só quando se reconciliam e há perdão, então as pessoas voltam àquela ponto de partida que certamente caiu por alguma situação menos esperada que aconteceu. Por isso também é assim com Deus. Antes da reconciliação não havia comunhão. A reconciliação foi a porta aberta para a comunhão com Deus. Antigamente, antes de conhecer Deus, nós fugíamos de Deus, nós irávamos, nós fazíamos tudo o que era desagradável a Deus, mas agora não, agora corremos para Ele. Reconciliados, corremos para Ele. Nós não o desejávamos, mas agora desejamos Deus. A nossa alegria é estar com Deus, a nossa alegria é viver com Ele, em onde estivermos, no nosso trabalho, na escola, na vida em onde estivermos, Deus está presente. Esta é a nossa alegria. Por isso, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Foi o nosso amado Salvador que na cruz nos reconciliou com o Pai. Deixe-me dizer-lhe, reconciliados com Deus, vivemos uma vida de comunhão com Deus e uns com os outros, desfrutamos paz, vivendo a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo que está no coração de Deus para todos nós. Deixe-me dizer isto, se ainda não se reconciliou com Deus, este tempo de Páscoa é o tempo próprio para você se reconciliar com Deus. Que neste tempo de Páscoa, você que ainda não se reconciliou com Deus, ou que pode até estar zangado com Deus, possa reconciliar-se com Ele, porque Deus o ama. E a prova dele, o amar, é que Ele deu a sua vida. Por isso, reconcilie-se com Ele neste tempo de Páscoa. E nós que já somos salvos, nós, Igreja, mantenhamos a nossa vivência com Deus, sendo fiéis até ao fim. E se assim for, nada vai quebrar o nosso relacionamento. Então, desejo a todos um bom tempo de Páscoa, em família, cheia da graça de Deus. A Deus toda a glória. Senhor, seu nome é duro.
Vamos orar. Deus querido, obrigado porque o teu amor foi tão grande que enviaste aquilo que era para ti mais precioso, o teu Filho Jesus, para tomar o nosso lugar. Pai, perdoando os nossos pecados e assim estabelecendo a nossa comunhão contigo. Pai, obrigado, porque podemos ter comunhão contigo através do teu Filho Jesus e através do teu Filho Jesus alcançamos salvação, alcançamos perdão dos nossos pecados e a certeza de uma vida eterna contigo. Deus, eu oro para cada vida que não está reconciliada contigo neste tempo de Páscoa, se reconcilie contigo, alcance a salvação que tu já ganhaste na cruz para cada um deles e também a nossa Igreja. Ajuda-nos a ficar fiéis até àquele dia glorioso, fiéis no nosso compromisso contigo e que nada quebre o nosso relacionamento, a nossa reconciliação que foi feita alguns há mais anos, outros há menos anos, mas que mantenhamos esta reconciliação. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.